E aí, galera, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, vocês estão me vendo? E aí, pessoal? Opa, dá uma boa noite no chat aí, galera que está aí acompanhando, por favor, para ir já mantendo a comunicação. Então, é isso. Então, o canal do Omarcito, mais uma vez aqui, fazendo a parceria com a galera do sindicato, da subsede, né, de Franco da Rocha, da POSP. E eu vou chamar a nossa companheira Mara aqui para ela já introduzir o assunto. Salve, Mara! Salve, Mari! Boa noite! Tudo de bom? Prazer estar aqui com você novamente, numa tarefa importante, fazer um destaque que essa parceria é extremamente importante para a gente, porque nós estamos aqui passando por um momento bastante difícil no país e na nossa cidade, na região, que é o debate que traz a questão da violência policial, o assassinato e extermínio da população jovem, negra, da periferia, e nós que compomos o Fórum em Defesa pela Vida, não podemos ficar parados, não podemos ficar em silêncio, temos que agir, temos que formar opinião na sociedade, é fundamental para que a gente avance enquanto sociedade. Então, chega de extermínio do povo negro no nosso país e aqui na nossa cidade. Então, eu quero convidar para essa atividade a Ana Lúcia, advogada, advogada, militante, atua na Comissão de Direitos Humanos do Sindicato dos Advogados, na OAB, tem uma importante contribuição nesse sentido, está aqui para nos ajudar, colaborar conosco. O deputado estadual, Maurici, que também está atuando e tem muito a nos falar sobre o ocorrido aqui em Caieiras, com a polícia, envolveu a Assembleia Legislativa. É importante nesse momento que a Assembleia Legislativa ela atue e aí porque a população negra na região ela tem sofrido muito. A Camila, que vai estar falando conosco um pouco como mulher, como negra, como militante pela subsede Franco da Rocha. O Felipe, que vai estar falando em nome da Paz, como conselheiro também da subsede Franco da Rocha, pelo Sindicato dos Supervisores. Nós temos, acho que o Miranda e o Franco vão estar entrando para estar falando pelo PT de Caieiras e pelo PSOL, que são as entidades que constituem o Fórum em Defesa da Vida na região de Franco da Rocha. Então, quero aí abrir a palavra, acho que com a Ana Lúcia. A ideia é que cada fala aí em torno de 20 minutos e a gente abra para a discussão. E os partidos, a gente vê como eles entrando, a gente fala. E tem a Paula, que é co-vereadora da bancada feminista pelo PSOL em São Paulo, que também tem esse trabalho, e ela vai estar entrando logo mais, que ela está numa outra atividade sobre esse tema. Então, Ana Lúcia, passo a palavra para você. Boa noite, Mara. Boa noite a todos e a todas que nos assistem hoje nessa atividade para discutir a violência policial e o racismo. Queria cumprimentar aqui os colegas aqui da mesa virtual, professor Felipe, professora Camila, o deputado Maurici, da importância desse tema hoje. A gente vem, faz anos que eu venho fazendo atividades e todas as atividades a gente fala que esse é um tema atual. Infelizmente, porque no Brasil é um país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E esse racismo estrutural que nós enfrentamos no dia a dia, ele é parte da nossa colonização e que dela permeou toda a nossa estrutura de formação do nosso Estado.
e não é diferente na formação das forças policiais. Eu sou advogada trabalhista, atuo na Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, sou coordenadora do Núcleo de Mundo do Trabalho e sou membro da Comissão Nacional da Escravidão Negra do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e também diretora do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Mas uma atividade em que no dia a dia a gente acaba atuando e trabalhando nessa questão é como advogada colaboradora da Rede de Proteção ao Genocídio da Juventude Negra aqui em São Paulo. Este é um tema, como eu falei, recorrente. A gente vem fazendo várias discussões e todas elas, em todas as vezes, a gente fala a mesma coisa. A gente aborda os mesmos temas. Hoje a gente teve aqui uma decisão do STF que reverteu uma decisão do Tribunal Paulista da violência praticada contra um repórter nas manifestações de 2013, que perdeu a visão, e a gente vem assistindo no sistema de justiça, nas atividades do movimento, dia a dia, a mesma denúncia. Ontem a gente teve o caso da jovem no Rio de Janeiro, grávida, que foi também atingida por uma bala perdida, e aí não dá para dizer que bala é perdida, porque essa bala perdida só encontra a pele negra. É sempre assim, e é muito triste a gente dizer isso. E também esse racismo, ele não pode ser entendido apenas como fruto do rescaldo da nossa colonização. Esse racismo também é parte da luta de classes. Enquanto nós temos uma sociedade de elite e que, para manter o seu poder, também oprime e explora a classe trabalhadora, os jovens, que são, na sua maioria, negros e negras. São esses as maiores vítimas agora da Covid-19. No estado de São Paulo, as maiores vítimas estão concentradas na periferia dos grandes centros, não só aqui na capital, mas em todos os municípios. É assim também em relação à violência policial. A concentração da violência policial no estado de São Paulo, ela é concentrada sobre aqueles que têm a pele negra, principalmente os jovens da nossa periferia. E quanto a isso, eu acho que um tema importante para a gente discutir é sobre a abordagem policial. Tem várias questões que hoje são colocadas quando a gente vai discutir violência policial. Uma é a reeducação do policial militar. O policial militar também, a gente não pode esquecer que ele também é vítima de violência. Ele é vítima de violência porque ele não tem direito à organização, ele é vítima de violência porque ele é tratado como um animal, ele é vítima de violência porque ele não tem um salário digno, ele também é vítima de violência porque reside de forma precária, como a maioria da classe trabalhadora. Mas na ação violenta policial, se tem como proposta, como algumas das propostas, a questão da reeducação, a promoção em direitos humanos, a questão sobre a vigilância ou esqueci, agora me faltou o termo, mas do controle da polícia, da ação policial. Mas eu acredito que um tema hoje importante para a gente discutir é a abordagem policial.
porque a abordagem policial não tem a ver com educação. A abordagem policial não tem a ver com um controle sobre a ação policial. A abordagem policial, ela depende única e exclusivamente de uma vontade política, de uma ordem dos comandantes da polícia, do governo de São Paulo, de estabelecer um protocolo. E esse protocolo não existe, ou quando ele existe, como a gente viu na manifestação no último dia 29 em Pernambuco, foi para a ordem para reprimir. Então, a discussão sobre a abordagem policial, eu acho que é um tema que nós devemos nos debruçar. E aproveitando aqui a oportunidade de estar diante do deputado Maurici, eu acho que esse é um tema importante para se discutir na Assembleia Legislativa. A gente tem hoje um controle sobre a ação policial, que é o relatório das ações policiais que a Secretaria de Segurança Pública é obrigada a fazer, que é fruto de uma lei do Eloy Pietá, que obriga hoje que a Secretaria de Segurança Pública divulgue esses relatórios das ações policiais, quanto foi essas intervenções, quantos detidos, quantos feridos, inclusive da violência sofrida pelos policiais. Eu vou parar por aqui para poder ouvir os demais e a gente voltar a debater, mas eu queria introduzir esse tema como discussão. Obrigada, Ana. Convido agora o deputado estadual, Maurici, para estar dialogando conosco e apontando aí esse debate, como que está e que situação que está a questão desse debate dentro da Assembleia Legislativa e como que isso está avançando aí na sociedade para que a gente possa dar um basta em tudo isso. Não queremos jacarezinhos, não queremos balas perdidas aqui no estado de São Paulo também. Chega desse extermínio. Boa noite, Mara. Boa noite a todos e a todas, os meus colegas aqui debatedores, minhas colegas debatedoras, todos e todas que nos acompanham. Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui presente e trocar um pouco das minhas impressões a respeito dessa questão com vocês, né? Primeiro, doutora Ana Lúcia, eu diria o seguinte: essa casa aqui, você também, Mara, que questionou essa medida, essa casa aqui é uma casa muito peculiar. É natural que a Assembleia Legislativa, fazendo aqui o paralelo com o que nós estamos lidando, como a Corporação Polícia Militar, reflita na sua composição e no seu embate, no seu digradio de pensamentos, o que é a sociedade paulista, né? Mas, para vocês terem uma ideia, eu, com a deputada Alessi Brandão e o deputado Jorge do Carmo, apresentamos um projeto de lei determinando que, durante a pandemia, não hajam despejos nem reintegrações de posse. Muito bem. Esse projeto ele foi aprovado no seu mérito, mas ficou, para poder ser de fato promulgado e encaminhado à sanção do governador, ficou faltando votar uma emenda que fazia uma correção de grafia no projeto. Ou seja, num determinado ponto do projeto de lei estava escrito lá Estado do Rio de Janeiro e a emenda propunha mudar para Estado de São Paulo. O mérito já estava aprovado. Bom, passaram-se 7 sessões até que se pudesse votar essa emenda. 7 sessões. O Conselho Nacional de Saúde já recomendou que não haja despejos nem integração de posse. O Conselho Nacional de Justiça já fez a mesma recomendação. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já aprovou uma legislação parecida. A Câmara Federal, na Comissão de Justiça e Redação, já aprovou, de Constituição e Justiça, já aprovou o mesmo projeto.
E o Supremo Tribunal Federal já se manifestou favoravelmente a ele. E, no entanto, a Assembleia Legislativa de São Paulo demorou 7 sessões para aprovar uma correção para poder promulgar o projeto. E não aprovou porque a maioria dos deputados votaram contra, não. Aprovou simplesmente porque não aprovou porque não havia quórum nessas 7 sessões. Isso dá uma ideia da importância que o conjunto da Assembleia Legislativa deu durante esse período todo a uma questão como, então, que eu diria que é humanitária, né? Não é uma questão ideológica. Não estamos nem falando de diminuição de desigualdades, estamos falando de não colocar durante a pandemia famílias na rua. Nós já temos 20 mil pessoas, mais de 20 mil moradores de rua só na capital de São Paulo. Qual o poder que o despejo e a reintegração de posse tem de aumentar essa população? Não é verdade? Bom, eu não vou repetir o que a doutora Ana Lúcia já falou e que outros oradores vão falar aqui em relação à questão do racismo estrutural que essa sociedade tem, que muitos acreditam que o Brasil tem a sociedade mais racista em todo o mundo, onde a violência contra a população negra seja mais dissimulada e violenta, que são características desse racismo estrutural que nós estamos falando. E a corporação de polícia, como bem lembrou a doutora da Polícia Militar, também não é diferente. Né? 67% dos policiais militares se autodeclaram negros e pardos. Né? Agora, quando você vai para a cúpula da polícia, você vê que a desigualdade é muito grande, reflete a mesma contradição que tem na sociedade. Essa questão da abordagem, de fato, não tem um protocolo, me parece, doutora, um protocolo expresso, mas há um tácito, né? Vamos lembrar, meses atrás, quando aquele coronel da Polícia Militar dizia abordagem nos jardins tem que ser uma, abordagem na periferia tem que ser outra. E o retrato vivo do que é essa abordagem é aquilo que nós vimos aí em Laranjeiras, na verdade, onde o menino, a abordagem que ele recebeu foi aquela ali. 2, 3 xingamentos e um murro na cara, né? Essa é a abordagem policial. Então, eu acho que isso é um problema muito sério, é um problema que permeia toda a sociedade, a questão do racismo. Mas, no caso das polícias, concordando com o que a minha antecessora já disse, eu queria adicionar um outro fator, que é a questão da desmilitarização das polícias. Né? O fato de nós termos uma polícia militar remete à situação de que a polícia tem um inimigo. Ora, se a polícia que faz policiamento tem um inimigo declarado, qual é o inimigo dela? O inimigo da polícia é a sociedade. E no caso de uma sociedade capitalista, onde permeia a luta de classes, onde o Estado existe para proteger uma minoria, onde o Estado existe para conservar um status quo de desigualdade extrema, como que existe na sociedade brasileira, o inimigo da polícia é, portanto, a população. Então, esse é um assunto muito que nós temos que aproveitar e embalar o debate. É muito importante a gente discutir a desmilitarização da polícia e eu quero dar aqui a minha opinião. Eu sou favorável à municipalização da polícia militar. Eu acho que a função do policiamento tem que estar nas prefeituras, porque é o poder mais próximo da população, portanto, mais sensível à pressão. Então, eu quero encerrar essa minha fala nesse momento, com essa reflexão, e lembrando também o seguinte, tem uns números interessantes aqui, né? Deixa eu só rapidamente repetir para que a gente possa gravar. Vítimas de intervenção policial são 79,1% de negros, 74,3% de jovens de até 29 anos. Mas é necessário também chamar a atenção para o perfil dos policiais assassinados. 65,1% são negros, 55,2% têm entre 30 e 49 anos. E um outro aspecto que a gente agregar aí também é a questão do feminicídio. Sei que não é o tema específico que nós estamos em debate,
Mas se a gente considerar que o número de feminicídios supera aí muito o número de homicídios na nossa sociedade, é outro fator preocupante, a violência contra mulheres. Então, eu quero encerrar essa fala de abertura, essa minha saudação e entrada no tema, e devolver a você, Mara, a palavra para que a gente possa seguir o nosso debate. Obrigado. Obrigada, Maurici. Importantes dados. Acho que tem dois debates abertos para a gente avançar aqui hoje, que é a questão de protocolo de abordagem policial e a questão da municipalização da polícia. Acho que são dois debates bons para a gente avançar aqui hoje e tirar alguma proposta para a sociedade cairense, franco-rochense, moratense, mairiporense e camarense. Então, vou convidar agora a Camila, né, como mulher negra, militante da periférica, né, para estar um pouco colocando as suas impressões, suas posições em relação a essa questão do racismo estrutural que vivemos na nossa sociedade hoje. Camila. Boa noite. Primeiro eu quero parabenizar a iniciativa do Fórum em Defesa da Vida, né? Que eu acho que é de extrema importância a apresentação desse fórum, nós debatermos, nós expormos a nossa opinião em torno disso, acho que é muito importante. Eu sou professora, sou conselheira da POSP, sou militante do coletivo sindical e popular Conspiração Socialista. O meu olhar hoje será enquanto mulher negra, né, e periférica. E falar hoje da questão do racismo estrutural e da violência policial, tenho certeza que vem carregado em minha fala muito pesar, porque nós acompanhamos tanto a questão do racismo estrutural aí que a gente vive, acompanha e até pratica também, né? É muito latente para nós, como profissional da educação, como mulher, como mãe, como pessoa dentro de uma sociedade, né? Então, eu vou começar falando da questão do racismo estrutural. Esses dias eu me peguei pensando, nós, negros, parece que temos uma necessidade de nos assumirmos enquanto negros. E eu penso, mas é difícil as pessoas perceberem que somos negros? Nós temos que nos assumir. Para ser negro dentro de uma sociedade, nós temos que nos apresentar de forma diferente, nos vestir de forma diferente, falar de forma diferente. O que é ser negro? O que é assumir ser negro? E aí eu penso, e o branco? Que momento que o branco precisou assumir ser branco? Que momento que o branco foi colocado em xeque? Se as atitudes, as vestimentas, o jeito de falar é coisa de branco. Então, é uma questão assim que se nós formos nos debruçar, nós abriríamos um leque de informação extremamente grande. Mas aí eu consegui concluir, dentro desse meu raciocínio, que é como se fosse norma ser branco, e ser negro é como se fosse fugir dessa norma. Então, como se nós fôssemos defeituosos, e por isso nós temos essa necessidade de reafirmar constantemente o ser negro, o parecer negro, o agir como negro. E essa diferenciação que se faz do ser negro é o que acontece com a sociedade toda. E aí a abordagem policial faz isso também, quando ela faz a abordagem de um negro e quando ela faz a abordagem de um branco, sim. Eu tenho como experiência o período de graduação. Eu e meu irmão, nós estudamos lá na PUC, lá em Perdizes, né? E eu ouvi algumas vezes, mesmo que eu não dava importância para isso, eu ouvi algumas vezes ele relatando que quando ele saía da universidade à noite,
e ele descia caminhando até a estação Barra Funda, ele era abordado muitas vezes. E muitas dessas vezes eram pelos mesmos policiais que queriam ver o documento dele, que queriam saber o que ele estava fazendo ali. E mesmo tendo a mesma resposta, eles faziam questão de fazer essa abordagem. Mas eu ainda entendo que, como ele estava numa região que ela é mais nobre, que ela é nobre, né? A abordagem é diferenciada, mesmo ele sendo negro. E aí nós temos exemplos de abordagens aqui dentro da nossa região, e aí dá para... o que o deputado acabou de nos lembrar aí, nos refrescar a memória, da abordagem que foi feita em Caieiras, lá com os negros, né? Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente conseguir salientar a importância que nós temos de lutar contra esse racismo estrutural. Não é só reconhecer que o racismo existe, é lutar contra ele todos os dias, porque acontece todos os dias. Outra coisa que eu acho que é importante nós falarmos há pouco tempo não, agora, né? Tem em oposição àquela frase daquele movimento que acontece nos Estados Unidos de vidas negras importam, o Facebook, o Instagram, as redes sociais aí, está vindo com uma frase de todas as vidas importam. Sim, eu concordo, todas as vidas importam. No entanto, o que eu vejo com esse levante dessa fala das vidas negras é que os negros eles estão implorando para continuarem vivos. Eles estão sendo mortos. Então, não é desmerecendo as outras vidas, é pedindo para que as vidas dos negros elas sejam poupadas, elas continuem existindo, que parem de tirar a vida dos negros. E aí eu venho aqui ressaltar que o que não está valendo enquanto lei, o que não está valendo enquanto direito, que tenha essa força de valer, que as vidas negras importam, sim. Nós temos também, não só que lutar contra o racismo estrutural, mas também contra essa parcela da sociedade que é reacionária, que é fascista, misógina, homofóbica e racista, que defende o braço opressor e violento do Estado, que é a polícia. Então, essa polícia, ela age dessa forma porque ela tem o aval, sim, de uma grande parcela da sociedade. Então, as atitudes dela, ela Ai, me fugiu a palavra. Ela é aceita por uma grande parcela da sociedade, então por isso que eles continuam agindo assim, de maneira muito pública. As pessoas filmam, denunciam a partir das redes sociais, mas tem uma grande parcela aí que apoia, que vai contra, que acha que está certo, que tem que acontecer mesmo daquela forma. Hoje nós temos também que lutar contra os nossos governos aí, o Bolsonaro e o Dória, que além de todas essas características que eu mencionei, eles são reacionários, fascistas, misógino, homofóbico e racista, também é negacionista, né? Que a gente consegue entender que eles estão negando e não estão reconhecendo a verdade científica aí sobre a pandemia, a gente consegue entender que eles são genocidas, sim. E estão matando também a população desse país. Eu quero também salientar que sempre valerá como forma de denúncia e contraposições de ações violentas da polícia contra o povo pobre, preto e de periferia. Ora, essas ações contra essa população negra, contra essa população pobre, acontece de forma velada, na escuridão da noite, e ora escandalizada à luz do dia e até denunciada, né? E essa forma violenta desrespeita, tortura e mata na periferia a população preta e periférica. Então, sim, as abordagens elas estão matando,
e essas pessoas que estão sendo mortas são pessoas negras e de periferia, em sua maioria, assim como foram apresentados dados aí pelas pessoas que me antecederam aí na live. Tem também uma outra questão central, que é essas ações feitas, executadas por esses policiais dessas formas, elas sempre existiram. Elas sempre foram assim. O que muda hoje são os meios de comunicação que nós temos aí, que está conseguindo expor, que está conseguindo expressar e denunciar através dessa tecnologia aí que hoje está acessível. Então, elas estão aparecendo mais, mas na verdade isso sempre existiu, sempre foi assim. E mesmo com tanta denúncia, os executores dessas ações, eles não se intimidam, até porque nesse momento eles têm um aval, como eu disse, do governo, de um governo aí, né? E também de uma parcela da população, de uma parcela significativa da população. Nesse sentido, junto a todos os organismos de luta, da sociedade civil, as entidades sindicais, os movimentos populares, tem que juntar forças aí e lutarmos aí contra essas questões que foram colocadas. E aí, eu quero encerrar minha fala pedindo justiça por Amarildo, por Marielle, por Miguel, por Caio e por Kathleen, e todo o povo preto, pobre e de periferia. Obrigada. Obrigada, Camila. Importante contribuição para alguém que é da periferia, que sente na pele os desmandos do Estado. E agora eu convido o Felipe para falar em nome da APASE, pela PASE, também é uma entidade que constitui o fórum, e em seguida é o Miranda, e eu não tenho aqui quem vai falar pelo PT de Caieiras. Felipe. Boa noite, Mara, boa noite, Maurici, a Camila, o Miranda. Agradecer o convite e dizer que eu estou na supervisão de ensino, porque eu passei aí, no mínimo, 10, 12 anos no magistério, então, por isso eu sou diretor também da FEUESP. Eu queria só fazer uma ressalva antes de começar. O Franco me ligou agora há pouco, porque ele municipal, e está muito complicado o debate lá, e ele não vai poder participar, ele pediu para justificar, e como eu sou da executiva do PT também, deixar aqui a palavra, né, nossa palavra também como apoio do Partido dos Trabalhadores nessa atividade, Partido dos Trabalhadores de Caieiras, nessa atividade. Como eu sou educador, e eu não sofro na pele, né, como a Camila, como o Miranda, como a companheira advogada que falou inicialmente, eu quero só trazer alguns dados para reflexão de ordem da educação. Né? Eu acho que falar em racismo estrutural, enxergar como que ele se constrói, particularmente na educação. Eu vou trazer alguns dados bem rápidos aqui, por exemplo, em relação ao ensino superior. A gente tem hoje por volta de 18%, 20% de alunos na faixa de 18 a 24 anos no ensino superior, mas se você se você aprofunda, se coloca uma lupa nesses números, você vê como é que o racismo se estrutura no ensino superior. Né? Então, no ensino superior desse último período, apenas 9,3% dos alunos são negros e 23% são brancos. Né? O que significa que não somar nessa proporção,
para ocupar os cargos, né, que é necessário ensino superior no Brasil. Se você foca mais de perto e pega, por exemplo, os cursos, por exemplo, o curso de medicina o ano passado, para vocês terem uma ideia, de 175 alunos, apenas 20 eram negros. Então, a proporção diminui mais ainda, né? Esse raio-x da educação também se projeta no Congresso Nacional. Dos nossos 594 congressistas em Brasília, Maurici, apenas 106 são negros. Essa proporção dá 17,8%, sendo que a proporção de negros e pardos no Brasil é 55%. Né? Isso evolui, por exemplo, isso tem como base, por exemplo, uma coisa que é muito cara para nós educadores, que é a taxa de analfabetismo. Hoje a gente tem taxa de analfabetismo por volta de 7 a 7,5%. Isso aí, se você jogar entre a nossa população de 210 mil habitantes, dá quase 18 milhões de analfabetos. Nós temos mais analfabetos que a população inteira de Portugal. Então, quando você pega essa taxa de analfabetismo, né, e também coloca uma lupa nela, você vê que a taxa de analfabetos negros é mais que o dobro da dos brancos. Mais ou menos 9,6 a taxa de analfabetismo entre os negros e 4,1 a taxa de analfabetismo dos brancos. Né? E isso tudo vai dar no quê? Desabar no quê? Em várias coisas, mas particularmente numa que me deixa todos nós muito preocupados, envergonhados, é o sistema carcerário no Brasil. O sistema carcerário é uma foto exata, né, de como o racismo se estruturou na nossa sociedade. De várias formas, mas também na educação. Hoje, por exemplo, o sistema carcerário, se você fizer um retrato dos últimos 15 anos, nós vamos perceber que o número de negros encarcerados aumentou em 14% nesses últimos 15 anos, enquanto que o número de brancos no carcerário diminuiu 19%. Então, nós estamos encarcerando os negros. Né? E tem uma série de outros dados que eu poderia trazer, mas eu vou ficar nesses apenas, né, para discutir, aprofundar entre nós esse debate sobre o racismo estrutural. Ele se estrutura dessa forma, quando o Estado se omite em dar uma educação de qualidade. Se a gente pegar entre 2000, porque senão vai falar que foi só por causa do governo do PT, mas a partir de 2000 a 2016, a gente tem um crescimento quase exponencial do ensino superior no Brasil, né? Mais na rede privada do que na pública, mas mesmo na pública, nunca se criou tantas universidades. Por quê? Porque se entendia que era necessário enfrentar a questão do racismo, do preconceito, e o ensino superior, a educação é importante, mas o ensino superior seria muito importante dar acesso aos mais pobres, aos negros. Né? E isso foi feito, mas depois do golpe contra a Dilma, se acelerou a desgraça. Né? Esse ano, por exemplo, o orçamento do MEC já foi cortado em 40%. Todas as ações que deveriam prever dinheiro de investimento na educação estão paradas. Agora, é possível que algumas universidades parem de funcionar no segundo semestre por falta de orçamento. Mas, mesmo assim, o governo paga aí quase 600 milhões para trazer essa Copa, a Copa América, para o Brasil. É disso que eu quero falar. É dessa situação que está agrava mais a situação do racismo, né? Agrava mais a situação, né, da morte dos nossos companheiros negros. E eu acho que, para corroborar com esse entendimento, eu queria falar de uma conversa. Nós tivemos esses dias com o João Pedro Sterling, e fez uma longa fala analisando a conjuntura no Brasil, e ele acabou da seguinte forma, e que eu tenho absoluta concordância. Ele dizia que
nós temos muitos inimigos, mas tem um central que é o capitalismo. Ele dizia que enquanto a gente tinha o preconceito de raça, o preconceito religioso contra as mulheres, né, a LGBTQI+, quando a gente tiver pessoas sem terra, sem casa, sem comida, não tem democracia. Vamos ter democracia quando a gente tiver um outro tipo de governo, uma nova sociedade, uma outra sociedade, né, mais fraterna, mais igualitária. E a gente só vai conseguir isso com uma união das forças populares, dos partidos. Então, parabenizar a iniciativa do nosso fórum de estar organizando essa atividade essa noite frienta de chuva, porque nós não podemos deixar passar. Foi aqui, no nosso quintal, né, que o policial agrediu os garotos, alunos nossos, das nossas escolas. E a gente não pode aceitar isso. Nesse sentido. Para finalizar, eu acho que também parabenizar o Maurici pela iniciativa de pautar isso, de prestar solidariedade a esses garotos, e a nossa atividade avançar mais ainda, né? E tem nós que estamos aqui, né? Procurar esses meninos e dar a eles a voz, né? Dar a escuta a eles, fazer com que eles sejam protagonistas desse movimento. Mas sabendo exatamente do meu papel, da minha origem de classe, quer dizer que a gente, mais do que nunca, nós precisamos nos unir. Essa unidade é necessária das forças populares para a gente conseguir esse novo Brasil, essa nova pátria, né? E para isso é necessária essa nossa unidade. Queria agradecer novamente o convite e dizer que nós estamos por aqui para participar ainda desse debate. Um abraço a todos. Obrigada, Felipe. Convido agora o Miranda para estar fazendo a sua contribuição pelo Partido Socialista e Liberdade, o PSOL. Boa noite a todos, a todas, a todos. Parabéns pela iniciativa do Fórum. Quero dar meus primeiros parabéns aqui para você, Maurício, que a gente está na luta há tanto tempo e você... essa iniciativa mostrou justamente para que a gente precisa de deputado. É justamente isso. Tem momentos que tem que dar voz e utilizar o parlamento para a gente denunciar e proteger, e abrir as portas das instituições. Parabéns, o Maurici é um orgulho para a esquerda da nossa região ter esse deputado. Bom, a Camila, lutadora, que a gente está sempre aí, né, Camila? Nas lutas da POSP, o Felipe, que é companheiro de longa data, minha amiga, minha advogadona, Ana Lúcia Guerreira, e a Mara, que é eu falo para ela, viu, pessoal, que a Mara é uma das maiores lideranças de esquerda que a gente tem aqui na região, um exemplo sindicalista. E em nome dessa bancada aqui, eu cumprimento todos e todas, porque eu estou vendo aqui, tem muita gente boa, eu não vou citar nomes, porque vai esquecer alguém. Então, eu queria deixar algumas ideias. Primeiro, vejam, eu nasci, me criei e moro na periferia desde que eu nasci. Meu avô era bisneto de escravos e foi motorista de caminhão de lixo da prefeitura quando ainda esse serviço era feito pela prefeitura. Meu pai era diarista e minha mãe, depois de 4 filhos, foi fazer o famoso Madureza, que agora é supletivo, nem sei como é que mais chama esse negócio agora. Então, eu sei como é que é a vida. Dura. Quem tem a pele escura. Eu fui ferroviário, fui metalúrgico. Mas só dar o testemunho do meu sofrimento pessoal, eu acho que é pouco.
porque mais da metade da população vai dar esse testemunho, né, Ana? Então, só dar o testemunho é pouco. Então, tem uma ideia que eu acho que aqui, para mim, a polícia, primeiro, o racismo, ele nasce junto com o capitalismo, a ideologia. Porque antes do capitalismo, veja, até o Shakespeare botou o principal personagem, ele chamava de Mouro, como um negro retinto, chamado General Otelo. Bom, Roma teve um imperador negro, retinto, como estão nos escritos, Séptimo Severus. Então, a luta contra o racismo não é uma luta entre raças. Os dados que o Felipe falou são muito bons, porque vejam como cruza a renda, a posição na pirâmide social e a cor da pele. Vejam como cruza. Os dados estão aí. E, claro, o Brasil foi o último país, junto com Cuba, a abolir a escravidão. Mas isso tudo a gente já sabe. Mas eu quero dizer claramente o seguinte, que essa ideologia que a gente conhece hoje, ela nasce junto com esse mesmo sistema que tinha que explorar mais e melhor a todos e criar uma reserva de mão de obra para pressionar outros segmentos da classe trabalhadora, do proletariado, do povo do mundo do trabalho, o nome que queira dar. Desses aí são os 99%. Não só a estratificação social. E essa ideologia, ela está não só arraigada na memória social do Brasil e dos países que tiveram a escravidão. E ela se registra fundamentalmente nos órgãos de repressão e na burocracia estatal e privada. E como a polícia militar no Brasil, ela é feita para uma guerra. A ideologia e a doutrina dos policiais são feitos para enfrentar uma guerra. E como a propriedade privada é o principal esteio e tesouro que a polícia tem que guardar, quem são os inimigos nessa guerra? O soldado talvez nem saiba direito isso, mas ele vai, né, a ideologia vai entrando. Então, a polícia militar, quando a gente grita fim da polícia militar, não é que quer acabar com a segurança ou quer acabar, digamos, com a polícia. A gente quer acabar com a polícia, mas é num grau elevado de construção social de uma outra sociedade, na nossa utopia, digamos. Mas quando o pessoal grita fim da polícia militar, é a polícia que não vem para a guerra. É aquela tático móvel, a rota, ou a GCM, agora de todas as cidades, inclusive Picaeiras, que tem 2 dirigindo na frente, tem um motorista, e 3 olhando, a viatura passa olhando com a escopeta, agora é fuzil também, que a gente vê até nas guardas civis metropolitanas, apontado olhando para as pessoas. E quem é o inimigo da propriedade privada? É o negro. Por isso que o comandante da rota explicou para todo mundo naquela famosa entrevista que o procedimento é diferente nos jardins ou no Alphaville do que é na periferia. Então, por isso que nós somos alvos. E o alvo quem é? É o mais pobre e o de pele escura, porque é ele que ameaça a propriedade. E eles atiram. Então, essa é a primeira coisa, na minha opinião. Como eu disse, eu quero chegar na sociedade, que nós temos que tenha igualdade, justiça, fraternidade. Mas nós temos que tomar medidas no cotidiano que acabem com essa postura da polícia
dos órgãos de repressão e da burocracia estatal e privada, porque eu digo burocracia porque é eles que carimbam, é eles que olham. Não existe mais, mas eu sou do tempo que lembra. Aí, ó, eu não vou falar quem é, né? Só os de cabelo mais branco, que quer colocar foto no currículo. Para quê? A burocracia carimbar alguma coisa, estatal ou privada. Então, esse combate é importante, por isso a iniciativa do Maurício é fundamental, as iniciativas. A Paulinha entrou aí. Boa noite, Paulinha. Ela é uma jovem combativa, co-vereadora em São Paulo, da bancada feminista do PSOL, e tem muita experiência como advogada criminalista e do movimento negro, para falar sobre esse tema muito mais que eu. Então, eu creio que esse combate, e a gente tem que, e eu não tenho problema nenhum de usar uma linguagem, inclusive, que pode parecer mais institucional ou mais light, para debater com as pessoas, de Calheiras, inclusive. Maurício sabe, conhece a região, que muita gente, se a gente olhar nas redes sociais, o Felipe, a Camila, Mara, viu, Ana e Paula, que estavam defendendo o guarda. Sabe por quê? Porque a autoridade falou, tem que obedecer. O moleque tomou um soco, aliás, o Caio, que eu conheço, ia na minha casa, colega do meu filho, Caio. E o Rio, que é fisiculturista, filho do Paredão, é um bar que tem perto, de frente ao campo do Nacional do Safu. A gente conhece a quebrada, tá ligado? E veja, e gente falando, qual o problema? Se ele tivesse ficado quietinho, olha, vejam só, não teria nenhum problema, ele ia para casa. Gente, o cara chamou xingando de negro, lixo, cala a boca aí. Então, por que a polícia trata assim? Porque nós, negros da periferia, somos inimigos da propriedade privada que eles têm que guardar, do fundo, essa ideologia. Então, eu quero só dar essa ideia e esse meu testemunho aqui. Excelente iniciativa. Digo de novo aí para Paulinha, que entrou agora, o Maurício, deputado lá da nossa região, foi prefeito de Franco da Rocha, e ele tomou iniciativa junto com o pessoal. Alessi Brandão também, pelo que eu sei também, ajudou esse processo aí, a falar com o CODEP e tal, e isso é muito importante, porque isso protege a vida, né? A gente tem conversado com eles, fez um fórum antirracista, dialogando com todo mundo, essa live, e eu creio que esse combate no cotidiano, nem que for para que tenha um mínimo de respeito, porque vamos falar a verdade, de madrugada, mano, pode ter certeza que eu ajoelho, sim senhor, porque não tem jeito. Eu sei como é que tem o procedimento para sobreviver. Por isso que, como diria o Mano Brown, né, eu já fugi da estatística, 56 anos, preto da periferia, estou bem na fita. Então, a gente só não pode... Agora, e se não tivesse filmando os meninos? O que ia acontecer? Mais o corpo de um preto, jovem, baleado, morto, torturado? Ainda bem que o pai dele, se vocês viram no vídeo, que filmou e falou sem agressão. Né? O pai do Caio. O Paredão também estava ali, porque eles estavam próximos. O local ali eu conheço onde aconteceu. Então, acho que essa unidade aqui, viu, Felipe? Como você disse, de todo mundo, de todos e todas, para esses pontos muito pequenos, para quem quer uma sociedade igualitária, né? Para quem... eu creio que são muito importantes, e a gente se apoiar nos mandatos, no movimento, e discutir com o povo para que a gente consiga combater esse racismo cotidiano e dizer que vidas pretas importam, porque todas as vidas importam. E a carne mais barata é a nossa. Por isso que a gente usa esse lema. Essas palavras são fortes, mas é a luta para que a gente, nosso povo, viva. Valeu, galera. E, claro, uma coisa muito importante.
Ó, só um pouquinho, só, galera e Mara, não fica bravo comigo, não. Mas tem uma coisa importante, porque isso cresceu assustadoramente depois que o miliciano entrou no governo. Porque essas pessoas saíram do armário e acharam que agora eles que têm que mandar no país têm que descer a porrada, com perdão da palavra. Nós temos que mostrar que não. Portanto, 19 de junho, fora Bolsonaro, nós, negros, negras, mulheres, todos aqueles que querem lutar pela vida, têm que estar no 19J. Valeu, galera. Eu não podia terminar minha fala sem fazer essa convocação. Obrigado a todos e todas. Desculpa me estender um pouco. Valeu, Mara. Obrigado. Obrigada, Miranda. O 19 de junho é uma data importante para a população, para a sociedade brasileira, para dar um basta nessa podridão toda que assola o nosso país. Então, chegou a acompanhar a Paula Nunes, co-vereadora da bancada feminista na cidade de São Paulo, advogada, militante também na causa negra. Então, tem que contribuir conosco as suas posições em relação à questão da violência policial que tem assolado o nosso país, sobretudo nas periferias, né? Não tem bala perdida, tem endereço, as balas têm endereço, né? O policial no Rio de Janeiro hoje declarou que estavam só 5 tiros, então foi uma fatalidade na concepção dele, e isso é inaceitável. Em pleno século XXI, nós temos que dar um basta e toda a unidade da classe trabalhadora. Então, passa a palavra para a Paula, para a gente poder fazer. Obrigada, Mara. Boa noite a todos e todas que estão aqui. Então, deputado Maurici, Camila, o Felipe, Miranda, a própria Mara, Ana Lúcia. É um prazer estar aqui. Peço desculpas por ter chegado atrasado, estava em uma outra reunião. Mara já me apresentou, eu estou co-vereadora com a bancada feminista do PSOL, mandato coletivo formado por 5 mulheres na Câmara Municipal de São Paulo, mas eu também sou militante da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e de profissão sou advogada criminalista, e acompanhei e acompanho na minha militância, especialmente mães, mas no geral familiares de vítimas da violência do Estado, mulheres que tiveram seus filhos assassinados pelas forças policiais. Acho que é bem emblemático e importante esse tema e nesse momento, né? Vocês marcaram essa live antes do assassinato da Kathleen acontecer no Rio de Janeiro, mas diante de um caso de violência policial muito emblemático que aconteceu, que circulou aí nas redes sociais, na região de Caieiras, e que podia ter acabado de um jeito muito pior que acabou, podia ter virado uma estatística, mais uma estatística de um jovem negro assassinado pelas forças policiais. E acho que isso traz para nós uma reflexão que eu ouvi, o pouco que eu ouvi aqui, vocês já fizeram, mas que acho que é importante pautar, que esse é um caso que a gente viu, que é um caso que foi filmado, mas não é o único caso daquele dia, não é o único caso daquele mês, não é o único caso daquele ano, né? A gente nos chama muita atenção e a gente ouve muito e fala muito sobre a violência policial que acontece no Rio de Janeiro. Então, no início do mês de maio, o Movimento Negro, no dia 13 de maio, que é o dia da falsa abolição da escravidão, retomou as ruas para denunciar a chacina do Jacarezinho, convocados pela Coalizão Negra por Direitos, retomou as ruas. E aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós somos 7 mil pessoas nas ruas, e depois, no dia 29 de maio, nós fomos ainda mais, para pautar a necessidade de pensar uma política que favoreça a vida do povo preto. Porque a gente, de fato, não aguenta mais morrer nesse genocídio, que é um genocídio que se expressa de diversas formas. Se expressa pela bala, como foi na chacina do Jacarezinho, como foi com a Kathleen essa semana. Se expressa pela fome, diante do desemprego, diante do nosso povo exigir a volta do auxílio emergencial de R$600. Se expressa também pela Covid-19 nesse momento, porque somos aqueles e aquelas que mais morremos por conta do coronavírus e que menos nos vacinamos. Então, a gente foi para a rua com essa pauta no dia 13 de maio, que era nem bala, nem fome, nem Covid, o povo preto quer viver. Isso é um grito que vem de dentro de nós, de forma muito forte, e acho que traz para a gente uma necessidade de pensar e pautar
um novo modelo de segurança pública. Porque a gente sabe, nós da esquerda, qual é o modelo de segurança pública, ou qual é o projeto de segurança pública que está ganhando na nossa sociedade. É um projeto de segurança pública que pede mais prisão, mais morte, mais repressão. Mas a gente também sabe que esse projeto de segurança pública não funciona. E por isso, reitero que a importância dessa live aqui é pensarmos juntos, então, qual é a responsabilidade da esquerda, dos movimentos sociais, do campo progressista, em pensar um outro modelo de segurança pública. Um modelo de segurança pública que não tenha como foco mais encarceramento, mais morte, mais prisão dos nossos jovens, mas que, pelo contrário, pense em como as pessoas se sentem seguras de fato na nossa sociedade. Porque hoje, o que está vigorando é um modelo de segurança pública que precisa colocar dentro de nós o medo, para conseguir televisionar programas de televisão como o da Atena e outras variantes, que você espreme e sai sangue e você acha que você vai sair na rua agora e vai ser assassinado. E eu não estou dizendo que a gente se sente seguro dessa sociedade, pelo contrário. Mas a gente sabe também que a repressão não é a solução diante disso. Especialmente quando a gente olha para um sistema penitenciário que tem quase metade dos seus encarcerados presos por tráfico de droga. O tráfico de droga é um crime no nosso Código Penal que não tem vítima. Ele é um crime contra a saúde pública. E eu digo aqui que quase 800 mil presos no nosso país, quase metade deles aguardando julgamento ainda, presos provisórios, e também quase a metade deles preso, 30 e poucos por cento, quase 40%, presos por tráfico de drogas, que é um crime que não tem vítima. Esse é o cenário da nossa política de segurança pública. Cada vez mais prender pessoas por conta do tráfico de drogas, cada vez mais assassinar os nossos jovens em nome de uma suposta guerra às drogas, que na verdade é uma guerra contra pobres, negros, periféricos. Então eu acho que quando a gente olha para o modelo de segurança pública, tem dois temas que são fundamentais de serem repensados e reformados. O primeiro deles é a lei de drogas, que é uma lei que não diferencia quem é traficante, quem é usuário, e que contribuiu pelo aumento exponencial no número de pessoas, especialmente de mulheres encarceradas, desde 2006. O segundo é repensar o modelo de polícia que a gente tem na nossa sociedade. Uma polícia militarizada, uma polícia que tem, como disseram aqui, como foco o inimigo, uma polícia que olha e vê o nosso povo como inimigo e trabalha com uma lógica de combate, uma polícia que é mão de obra, reserva, né? Exército de reserva do exército, é uma polícia que não tem como pensar a proteção. Para além disso, uma polícia que não pode se organizar, uma polícia que tem uma estrutura de julgamento dentro de tribunais militares, uma polícia que não pode se organizar sindicalmente, não é uma polícia que tem como pensar uma proteção comunitária. E vejam, mesmo as guardas municipais, que deveriam cumprir outro papel nos seus territórios, não tem no nosso país nenhum modelo de polícia que seja uma polícia comunitária. Então, todas as guardas municipais seguem a lógica da polícia militar. Aqui no estado de São Paulo não é diferente. Então, hoje a gente tem uma estrutura militarizada, uma forma de militarização das polícias, e todas elas, em todas as esferas, que é uma forma que não serve em nada para proteção, pelo contrário. Essa combinação entre lei de drogas com polícia militarizada e uma diferenciação entre a polícia que faz o policiamento de rua, que é a polícia militar, e uma polícia que investiga, que é a polícia civil, faz com que tenha uma polícia que precisa ter meta de prisão a todo momento, e que a melhor forma de prender é um crime que não tem testemunha, que tem como única testemunha os policiais que efetuaram a própria prisão e que tem fé pública diante desses casos. Na maioria dos casos de tráfico de drogas, de prisão por tráfico, os policiais são as únicas testemunhas. Isso quando as pessoas são presas. A gente vê também que muitas vezes, né, a pena de morte que não existe no nosso país, ela existe de fato, ela existe na prática, infelizmente.
Porque muitas pessoas que poderiam e deveriam passar por julgamento, na verdade, são recebidas a tiros, e aí um pouco que fica pra gente da chacina do Jacarezinho foi isso, né? Um pouco do que fica pra gente é, a polícia bate na tecla para dizer, as pessoas que morreram são pessoas envolvidas com crime. Os familiares dizem, não eram pessoas envolvidas com crime. A polícia busca fotos para comprovar que as pessoas são envolvidas com crime. E eu pergunto, ainda que fossem envolvidas com crime, a regra no nosso país é chegar dentro de favela, é chegar dentro de comunidade atirando? Essa que é a regra? Ou a gente tem um sistema que faz com que pessoas tenham que passar por julgamento? E não é isso que acontece. Então, eu acho que fica para a gente um pouco, e a gente tem, enfim, como mandato também, como movimento, pensado bastante em qual é a nossa responsabilidade em âmbito municipal, e aqui falando da cidade de São Paulo, mas que também se aplica a todas as outras, qual é a responsabilidade de pensar a segurança pública em âmbito municipal. Entendendo que pensar segurança pública é pensar muito mais do que polícia, do que droga. Pensar segurança pública é pensar de forma ampla. Como a gente garante que o destino da juventude preta e periférica não seja para baixo da terra enterrado e não seja para trás das grades? Como a gente pensa no futuro, no direito ao futuro de uma juventude negra viva, mas que também possa pensar, possa sonhar. E por isso é necessário entender que faz parte também da segurança pública pensar em espaços de cultura e lazer na periferia. A gente precisa pensar o funk, pensar em políticas públicas que envolvam o funk, que envolvam o esporte, que envolvam o lazer. A gente precisa pensar, no caso das mulheres, da segurança pública que envolve mulheres vítimas de violência, em mais iluminação. A gente precisa pensar em política de emprego e renda para as mulheres. Então, pensar em segurança pública é muito mais amplo, e acho que também existe uma responsabilidade grande no âmbito dos municípios, que é conseguir aprofundar esse tema. Isso passa, sim, pelas guardas municipais, mas tem a ver com mais que isso, né? Como a gente pensa, fortalece uma política que é uma política de direito ao futuro da nossa juventude, que é isso que a gente quer. A gente quer ficar vivo, mas a gente também quer ter direito ao futuro, ter direito de sonhar. Então, fico feliz com essa articulação. Acho que a gente tem muita coisa para fazer. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, a gente instalou hoje uma subcomissão de estudo sobre os homicídios praticados contra jovens negros e periféricos na cidade de São Paulo. Nosso mandato está na presidência dessa subcomissão, porque para a gente é muito importante trazer esse debate também para o legislativo e pensar e fortalecer políticas públicas que sejam políticas públicas mais transformadoras nesse âmbito, ainda que a gente saiba que o que só vai garantir de fato o nosso direito à vida, o nosso direito ao futuro, é o fim desse tipo de polícia, e é uma mudança, uma transformação muito radical nesse modelo de criminalização das drogas que a gente tem. É isso, obrigada, Mara. Obrigada, Paula. Eu acho que a sua fala veio colocar que a gente tem muito que construir, né? Muito a avançar. Então, eu quero estar voltando aí com o Maurício e com a Ana para a gente estar encaminhando o final. E eu gostaria de ouvir do Maurício a proposta, né? Eu coloquei no chat, de municipalização da PM, tendo em vista que as guardas municipais, pelo menos tanto em Caieiras quanto em Franco da Rocha, com as quais eu tenho mais contato, e aí a questão é minha mesmo, elas são tão violentas quanto a PM, né? Eu, mesmo sendo branca, já sofri muita pressão, tanto aqui em Caieiras quanto em Franco da Rocha, em ações da POS, em ações em atividades municipais na região que a gente tem feito. Então, assim, tipo, a polícia tentar me amedrontar no portão de casa, perseguir, mesmo sendo branca, mas militante sindical que defende a escola pública, laica, gratuita, de qualidade, sobretudo para os filhos da classe trabalhadora, que na sua maioria é negra. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais do Maurício sobre isso, porque me deu arrepios na proposta, porque, assim, se eu já senti isso mesmo sendo branca, imagino os companheiros negros e a população negra. E a Ana, para ela apresentar um pouco mais sobre a proposta, né, de protocolos, né, porque é comum a gente ouvir o comando da polícia no estado de São Paulo dizer que
nos bairros nobres, onde mora a elite paulistana, majoritariamente 99,99% branca, ou 100%, vamos assim dizer, ela faz uma abordagem, ela faz um policiamento, e na periferia, Heliópolis, Paraisópolis, sobretudo aqui na Brasilândia, que faz fronteira conosco, ela não pode agir da mesma forma. Ela tem que agir com violência, né? Porque e aí um pouco eu vejo o discurso desse racismo, né? Que todo preto, todo morador da periferia, ele é bandido, ele é suspeito pelo fato de ser negro, e isso não dá para aceitar. Então, um pouco dessa questão dessa abordagem, como a gente pode avançar enquanto sociedade. Então, para que o Maurício e a Ana, e a gente vai caminhando para os finalmente, a gente possa ficar com essa discussão e pensar a partir daqui coletivamente, dentro do fórum, dentro das entidades que constituem o fórum, para que a gente possa fazer propostas, tanto em âmbito municipal, regional e, quiçá, estadual, aí as entidades como a POS e a FASE, que são entidades estaduais, que possam a gente inserir dentro das unidades escolares, porque muito me preocupa o projeto da SEDUC, eu até escrevi aí no chat, as câmeras que foram instaladas nas escolas, tem escola que tem mais de 20 câmeras, e essas câmeras estão sendo monitoradas pela PM no gabinete do secretário na Praça da República. E isso muito me preocupa, sobretudo nas escolas da periferia. Então, para a gente pensar coletivamente como caminhar isso. Então, eu passo a palavra para o Maurício. Bem, professora, uma boa pergunta essa, porque eu não quero deixar aqui a impressão de que eu tenha feito apologia de guarda municipal. Se eu me entender, como disse a vereadora, que se a polícia militar é um exército de reserva das Forças Armadas, porque esse é o conceito de segurança nacional que é dominante no Brasil desde o golpe de 64, também as guardas municipais são um exército de reserva, entre aspas, da polícia militar, porque a cultura é a mesma. Vamos rememorar um pouco? Até 20 anos atrás, as prefeituras tinham só guarda patrimonial. Depois começou a virem as guardas municipais, inclusive nas nossas prefeituras, né? O Partido dos Trabalhadores das prefeituras de esquerda. Depois elas passaram a ser armadas e passaram a ter um caráter não mais de proteção do patrimônio público, mas de combate ao crime também. Bem, não é disso que eu estou falando. Estou falando que tem uma cultura, e essa cultura permeia as polícias militares, as guardas municipais, as milícias, certo? Que é um outro aparato de repressão que está posto aí, e que vai ganhando cada vez mais força. Então, eu não estou defendendo a guarda municipal. Embora, eu estou dizendo que o fim das corporações militares em nível estadual, na maneira como elas existem, seria um ganho para a sociedade. Eu acho que o Estado tem que intervir, tem que ter uma polícia de choque para intervir em determinadas situações, mas o policiamento devia ser feito de forma civil, não militar, e pelas prefeituras. O centro de decisão é muito mais próximo da população. O centro de poder é muito mais sensível às pressões da população e, por fim, é muito mais fácil ter uma ideologia única de combate ou de defesa do Estado desigual, da sociedade desigual que tem hoje, quando existe uma única polícia, do que quando existirem 645 polícias no Estado de São Paulo. Então, a minha lógica é muito simples nesse sentido. Eu acho que é importante destacar também que o principal problema do Brasil, o racismo estrutural, é um problema sério. Agora, o problema da desigualdade no Brasil é muito sério. Se a gente não resolver esse problema, dificilmente nós resolveremos os demais problemas que nós temos. Então, eu acho que alguém já disse aí que o feminicídio é um problema que nós temos que atacar, é um problema central. A questão do racismo é um problema central e a desigualdade também o é. Então, acho que são questões que nós temos que estar diuturnamente combatendo.
E acho que nós temos que combater não é o policial, não é o guarda municipal, não, são as pessoas. São as corporações e as ideologias do nosso alvo que nós temos que estar discutindo, que nós temos que estar estimulando o debate sobre. Em relação ao protocolo de abordagem, eu me lembro que tem eu não me lembro como é que chama exatamente, mas tem um método desenvolvido por um coronel no final dos anos 90, de policiamento defensivo e de proteção à vida, que foi abandonado pela Polícia Militar, pelo menos na prática o foi. Então, eu acho que seria uma boa resposta para a questão do protocolo, é claro, dentro dos limites do que é a Polícia Militar hoje. Então, Mara, hoje nós estamos aqui na Assembleia, aliás, só para noticiar, eu também hoje sou membro da Comissão de Segurança e Assuntos Penitenciários. Nós estamos debatendo aqui hoje a criação de uma polícia penal. Polícia penal, de novo, né? Quanto mais polícias, para mim, polícias diferentes, melhor nessa lógica aí. A Polícia Penal tem alguns ganhos, a categoria dos guardas de presídio fazem uma defesa muito forte da criação dessa polícia. E quando você conversa com eles, com todas as razões que eles têm, nós podemos lembrar de uma coisa, ó. Tem um aspecto assim, de polícia que é ter a arma e poder prestar o serviço nas horas vagas como polícia privada, como agente de segurança privado. Isso é um reflexo não é só da ideologia de segurança, mas é da má remuneração dos policiais. Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado para não ficar criando fantasmas e inimigos que não são inimigos. O nosso inimigo, eu acho, é o capitalismo, é o Estado capitalismo. O que nós temos que eliminar é a opressão do homem sobre o homem, que se dá de diversas formas. E uma das maneiras de preservar esse status quo é de provocar divisões entre nós. Os policiais são também trabalhadores. Os policiais também são oprimidos, são mal pagos, mal treinados, mal instruídos, como o resto de toda a sociedade brasileira é. Então, nós temos que tomar cuidado com essa discussão. E temos que avançar nos nossos valores, sempre. Agora, no limite, o que nós temos que mudar é a maneira de se apropriação da propriedade, fim da propriedade privada, a maneira de apropriação de excedente de produção por poucos e a miséria absoluta que muitos estão relegados, certo? Não é segredo para ninguém que no nosso Brasil são 4, 5 pessoas, 4, 5 famílias que têm capital e de patrimônio o que outras 100 milhões de pessoas têm. E que durante a pandemia, o número de brasileiros entre os 100 maiores bilionários da revista Forbes só aumentou. Então é isso que nós temos que atacar, é isso que nós temos que combater. E a violência contra o homem, contra a mulher, em especial, contra o negro. Eu concordo muito com a doutora, com a vereadora também, em relação à questão do tráfico de drogas, que é a principal fonte de financiamento da criminalidade hoje e desse sistema, porque as forças de segurança se alimentam da criminalidade. Então, acho que isso é um eixo central para a gente atacar também, a questão da descriminalização da droga. E, por fim, essa leitura de violência permeia também os estabelecimentos penais, as cadeias, como disse o Miranda. A cadeia tem a função de segregar, de punir, não de ressocializar e de recuperar. Isso precisa mudar. É isso, Mara. Obrigada, Muricy. É importante, acho que a gente tem que aprofundar um pouco mais esse debate dessa proposta. Ela parece ser interessante, mas eu ainda tenho preocupações. Então, passo a palavra para a Ana. Eu não só sei se... detalhe, Mara. Se você me pergunta... Oi, pode falar. Eu tenho um dado aqui que é bastante interessante, que é o seguinte. Nas últimas eleições, 88% dos candidatos militares ou policiais são ligados a partidos de direita. Ou seja, esse debate de segurança pública é um debate que está fora, é uma bandeira que escapou das nossas mãos e que nós, da esquerda, precisamos recuperar.
porque senão não vamos conseguir transformar esse pensamento. Desculpe a interrupção. Essa é uma outra preocupação. É um debate que a gente não faz, eu acho que a gente peca, mas que a gente acaba secundarizando. Eu acho que ele precisa fazer parte. Acho que a Paula coloca isso muito bem na fala dela, né? E a Ana começou a apontar aí também a questão da polícia poder ser sindicalizada, poder estar participando, que eu acho que faz parte aí do debate da segurança pública. E aí vale lembrar que sempre que a gente faz esse debate em relação à PM, a gente está discutindo a instituição, não o policial, né? Porque a instituição ela é muito violenta. Então eu passo a palavra para a Ana. Obrigada, Mara. Foi bom ouvir todo mundo, porque cada um colocou um ponto aí que agrega muito a toda a discussão. Eu acho que discutir segurança pública são várias lives, não dá para ser em uma só. Mas como a proposta hoje era discutir violência policial e racismo, eu acho que tem alguns focos que a gente tem que se concentrar sobre eles. Um deles, o que eu coloquei, é sobre a questão da abordagem policial. Essa abordagem existe um protocolo, existem normas internacionais, e mesmo que não existissem, a gente tem mecanismos dos princípios gerais de direitos, dos direitos humanos, que devem ser aplicados. A Camila colocou uma frase, que eu até anotei aqui, que sempre foi assim, é verdade, sempre foi assim. Mas também é verdade que em governos reacionários, em governos autoritários, em governos de política de austeridade, de uma chamada justificativa de combate às drogas, a violência policial aumentou. Vide os números de São Paulo de 2019 para cá. O governo Dória foi eleito com essa linha e implementou essa linha. E o resultado que a gente teve foi o aumento da violência policial em São Paulo. Então, é verdade que foi assim, mas não é só isso. Depende muito da ação governamental. E aí o controle e a punição. O controle das polícias, que é uma atribuição do Ministério Público que não é exercida. Nós estamos há meses, ou quase um ano, com uma proposta do Ministério Público de São Paulo, da criação de um grupo de controle das polícias, e isso não é aprovado no Conselho Superior do Ministério Público, uma atribuição que é do Ministério Público e não é exercida. Sobre a questão da municipalização, eu acho que talvez a palavra correta seria aquela que foi utilizada pela Paula, que é da criação de polícias comunitárias. Porque hoje as GCMs em alguns municípios são muito mais violentas. Eu me espantei quando eu fui uma vez no Pinheirinho, em São José dos Campos. Os caras pareciam astronauta do equipamento que eles tinham de exército. A roupa, inclusive, era camuflada. Então, nós temos polícias municipais, que são mais militarizadas do que a polícia militar. Então, eu acho que nós temos que investir na polícia comunitária. E também o Felipe colocou uma coisa que eu acho que é muito importante, que parece que está deslocada, mas eu acho que está ligada diretamente à violência policial, que são políticas afirmativas. A gente teve, ao longo dos anos, várias políticas afirmativas. Eu acho que a questão de cotas é a mais importante delas, e nós devemos enaltecer essa luta, que ainda não está ganha, porque a gente vê nas universidades, mesmo com política de cotas, sem ter condições de subsistência e manutenção dos estudantes na universidade, não adianta a política de cotas, que também ela não é respeitada.
aí falando como advogada, depois de tantos anos de existência da Ordem dos Advogados, é a primeira vez que nós vamos ter uma eleição em que se estabelece um mínimo de participação da cota de mulheres negras e negros, e isso em várias instituições ainda é assim. Mas eu queria lembrar uma delas, que é chegada a hora da gente discutir a reparação pela escravidão negra. A África do Sul, a Namíbia, conseguiu recentemente que fosse reconhecida os prejuízos causados pela escravidão, pelo apartheid colocado em seu país, pelo genocídio produzido lá. E aqui no Brasil, nós temos, além do genocídio, da escravidão, da tortura, do assassinato, durante a colonização brasileira, nós temos a decorrência da falsa abolição, até, por exemplo, a ditadura militar que tomou terras quilombolas. E nós precisamos mexer no bolso do capitalismo. Nós precisamos avançar nas políticas afirmativas com o pedido de reparação da escravidão negra. E, por fim, um ponto que eu acho importante, eu acho que a Paula fez um apanhado geral da discussão sobre uma política de segurança pública, e eu acho que tem uma questão aqui que nós devemos debater. O Maurício colocou isso, o Miranda também colocou, de uma forma ou de outra, mas eu acho que a gente precisa dizer com todas as letras. É chegada a hora, nós não podemos ir só para ato, para levantar a bandeira e enaltecer os nossos que tombaram. A gente tem que ir para a rua já para derrubar esse estado de coisas. Nós temos que unificar a esquerda para enfrentar Bolsonaro, para enfrentar as políticas genocidas, para enfrentar a política também genocida de Dória. Há 20 anos, esse projeto de segurança pública é aplicado no estado de São Paulo. E há 20 anos, ela só vem demonstrando que ela não deu certo, que só nós aumentamos o índice de mortes da juventude negra e periférica. Então, nós precisamos construir um outro projeto. Mas não dá para construir esse projeto só nas eleições. Nós temos que construir esse projeto nas ruas, e já. Não dá para esperar as eleições, porque o povo preto e pobre, nós não podemos determinar a morte de mais de dezenas de negros até chegar às eleições. Nós precisamos já implementar essa política. Porque o que aconteceu em Caieiras, o que aconteceu em Sorocaba, o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que acontece todo dia na Cracolândia, o que acontece na ZL, o que acontece na Brasilândia, não dá para esperar. A gente tem que tomar uma atitude como responsáveis que somos e queremos nos apresentar como propostas que possam construir algo novo. E eu acho que isso tem que ser feito já. Então, eu faço um chamado aqui a todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo para que venham para essa luta já. Como o Miranda disse, vidas negras importam, porque todas as vidas importam. E, nesse sentido, nós temos que lutar e defender o nosso povo hoje, amanhã e sempre. Então, eu convido a todos para o dia 19, e também que venham participar desse debate, desse fórum constituído por vocês aqui, para que a gente possa construir uma política, uma política alternativa de segurança pública para os municípios de São Paulo e para o estado de São Paulo e para o Brasil. E muito obrigada por esse convite, adorei a participação aqui nesse debate. Obrigada, Ana. O Maurício precisou sair, queria participar de uma outra atividade, agradecendo. A gente agradece, em nome do fórum, agradece a Ana. Vou devolver para a Paula, para ela estar concluindo, em seguida
Felipe, Miranda e a Camila, para a gente estar finalizando. As considerações finais aí para a gente fechar a nossa atividade. Paula. Vou só agradecer rapidamente, dizer que eu acho, como eu falei no começo, que esse debate é fundamental. Vou até acompanhar depois o início da live, eu fiquei interessada aí pelas propostas que vocês colocaram agora pela conclusão do debate. Acho mesmo que passou da hora da esquerda pegar nas mãos esse tema sobre a segurança pública, sobre a violência policial. Eu acho que ele é um tema urgente. A gente, do mesmo jeito que diz que não dá para esperar por conta da pandemia para derrubar o Bolsonaro em 2022, acho que a gente diz a mesma coisa sobre esse momento em que a gente vive. A gente sabe que essa política genocida do Bolsonaro, ela abarca muitas outras coisas, ela abarca, inclusive, a nossa impossibilidade de viver, né? O Bolsonaro está pegando nas suas mãos tudo que a gente minimamente construiu como política pública, como povo negro, reivindicou como movimento negro, e destruindo, como é o caso da Fundação Palmares, que colocou lá um cara que, enfim, está tirando, inclusive, a memória que a gente tem das nossas lideranças importantes, homenageadas pela Fundação Palmares historicamente, assim como não demarca a terra quilombola, etc. Então, acho que a gente está passando por um momento de organização forte no movimento negro, que teve a ver com George Floyd nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, com reações, infelizmente, das mortes todas que acontecem, mas também de querer sentar na mesa para pautar, debater e dizer que não existe forma de pensar a reconstrução do Brasil, do campo progressista, da esquerda, sem que o movimento negro esteja na centralidade desses debates, né? Então, acho que é muito importante que tenha feito essa live aqui, e, enfim, contem conosco também. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, Paula. Felipe. Então, também muito rapidamente para agradecer, né, o convite e parabenizar principalmente as companheiras a Paula Nunes, a doutora Ana Lúcia, a Camila, pela intervenção. Não conhecia a Paula nem a doutora Ana, adorei as suas falas e aprendi um bocado essa noite aqui, né? E parabenizar o Fórum pela iniciativa e dizer que a gente tem que estar junto nessa luta, né? Só em nível, uma analogia rápida, né? Nós sabemos muito bem que o Biden nos Estados Unidos não é nenhum progressista maior. Nós sabemos muito bem o que ele significa, a manutenção do capitalismo norte-americano, inclusive. Mas há muitos anos um policial branco não era condenado. Eles matam os americanos, negros e pobres, a cada dia, a cada mês. Aí o movimento faz uma manifestação, faz isso, faz aquilo. Mas eles eram inocentados. Dessa vez mudou. Né? O policial branco foi condenado pela morte do Floyd. E isso pode mudar o paradigma, né, de como que os policiais vão se portar daqui para frente. No Brasil, a gente não espera nada com esse fascista que está aí, mas nós achamos que também, concordando que não dá para ficar esperando o processo eleitoral, a gente tem que denunciar o tempo todo, se organizar o tempo todo, mas se a gente tiver um novo governo com inclinações democráticas, né, o que o Biden fez no dia do julgamento foi ligou para os caras e falou: espero que a gente dê uma entrevista, espero que a gente tenha, a partir de hoje, justiça nesse país. E o cara foi condenado. Acho que isso é muito significativo, né, sintomático da situação planetária, e no Brasil a gente precisa dar esse passo também, e a gente só vai conseguir dar esse passo, acabar com esses fascistas, quando a gente conseguir se unir toda a esquerda, os movimentos sociais, e garantir um novo tipo de governo nesse país. Muito obrigado e parabéns às pessoas que participaram desse evento. Obrigada, Felipe. Miranda. Bom, tem que agradecer a todos e é um prazer rever a Ana. Desculpa todo mundo aí, mas a Ana eu não vejo faz muito tempo. Então é um prazer. A Paula eu já estou meio que acostumado também Não, a gente se viu na Paulista. O Felipe, a Mara, a Camila também. Então tem que agradecer o Maurício que eu tenho visto por aqui. Todos e todas que participaram, parabéns. Numa quinta, a gente aqui fazendo um debate tão importante. E eu gosto de terminar porque
meu pai, que era um caboclo, na verdade, porque a minha ascendência negra é por parte do meu avô materno, portanto, da minha mãe. Mas meu pai era um caboclo de Minas Gerais e ele me dizia... Ele me falou algumas coisas, eu vou lembrar uma aqui. Desculpa aí, mas eu acho que é assim. Para conseguir conquistar o sucesso das nossas metas, não é preciso fazer coisas extremamente difíceis. É preciso fazer extremamente bem coisas simples. E essa coisa simples é a nossa sobrevivência. Ana, o que você disse, exatamente, a coisa simples eles estão nos matando. Nós temos que sobreviver. É óbvio que na madrugada é sim, senhor mesmo, vão para trás, beija a mão até do policial. Não tem problema não. Porque nós, que descendemos de escravos, sabemos como a gente sobreviveu. De tudo quanto é jeito, mas sobreviveu. Porque tem momentos que a gente tem que recuar, se organizar para enfrentar. E chegou a hora da virada, como diria Bete Carvalho. Nós estamos virando o jogo. Nós acumulamos. Nós tomamos tapa na cara, mas está na hora da gente dar o tapa na cara. E esse passo simples de ir até a Paulista, no nosso caso de São Paulo, da Grande São Paulo, de ir até o local onde tiver qualquer manifestação, é o passo para a gente unir todo mundo, inclusive esses que acham que estão na polícia, que acham que tem que bater, torturar e matar o povo preto e o povo da periferia. É esse passo simples. E essa nossa live é humilde, é simples. Mas estamos fazendo bem. E se a gente fizer bem, nós vamos virar esse jogo. 19 de junho, todo mundo lá. Vamos fazer debate, vamos avançar esse fórum e as entidades que compõem esse fórum para a gente levar esse debate a todo e toda mulher, homem, LGBT da periferia, porque ninguém vai soltar a mão de ninguém. Mexeu com um, mexeu com todos. Fora Bolsonaro, tamo junto. Até o 19J e todo dia combatendo o racismo e o fascismo e o machismo. Valeu, gente. Parabéns. Obrigada, Miranda. Camila, encerrando. Agradecer a participação e agradecer aí o convite, tá? Agradecer a Paula, a Ana, o Miranda, o Felipe, a Mara, o Maurici, e reafirmar a importância desse Fórum em Defesa da Vida. E eu queria deixar a mensagem seguinte: os negros, eles são inferiorizados e se inferiorizam todos os dias. Eu consigo enxergar no meu ambiente de trabalho a ausência de negros, mesmo trabalhando dentro da periferia. Onde será que os negros estão trabalhando, né? E assim, eu tinha deixado uma reflexão na minha primeira fala, e eu queria falar que, a partir dessa reflexão do negro se reconhecer como negro, esse é um exercício social. É um exercício social que se faz necessário para sabermos que somos diferentes e não anormais. Eu sou negra, sou de periferia, sou mãe de negro de periferia. E eu quero que ele sonhe, eu quero que ele viva, eu quero que ele se sinta seguro e respeitado. E só a luta muda a vida. Obrigada. Obrigada, Camila. Então, em nome do fórum, eu agradeço. Acho que a gente deu um pontapé importante na nossa cidade. Agradeço a participação da Ana, da Paula, do Maurici.
Miranda, Camila, Felipe, para que a gente possa, a partir de hoje, a gente começar a plantar sementes e germinar um combate à formação de uma nova sociedade justa e igualitária para todo cidadão brasileiro. Então, meu muito obrigado a todos e pelas contribuições que trouxeram. Então, um abraço e um beijo para todo mundo. E agradecer aos participantes que contribuíram bastante no chat para a gente pensar o nosso dia a dia. Então, um abraço, um beijo, boa noite a todos.